Jesus. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Final. Nada é impossível. Amém, queridos? Nada é impossível para o Senhor. Nada. Senhor, nós te bendizemos, entregamos nossa adoração ao Senhor, porque sabemos que o teu nome é bendito, o teu nome é um nome poderoso, é um nome que sara, é um nome que restaura. E a teu nome dizemos hosana, bendito é o nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor, que é do fundo do nosso coração. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. O que ela vai cantar? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Deus, limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Essa é a declaração que nós temos que fazer todos os dias. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Podeis assentar, queridos. Bom dia, igreja. Um dos textos do Novo Testamento que mais me impressionam e me ajudam muito a entender essa questão da oração, da entrega de vida, é um que se encontra em Lucas, no capítulo 7, onde um fariseu chamado Simão convida Jesus para um jantar. E como era costume naquela época, o jantar nesse tipo de circunstâncias era aberto para pessoas que quisessem participar, não do jantar, mas algum assunto era discutido à mesa, que era diferente, como eles se assentavam, na verdade eles se recostavam, e com os pés para trás, em almofadas, e pessoas podiam entrar para ouvir a discussão, o que estava acontecendo, o que estava sendo discutido à mesa. E entra uma mulher e começa a chorar, lavando os pés de Jesus com um óleo preciosíssimo trazido num vaso de alabastro, que também era um recipiente muito precioso, parecido com mármore. Ela derrama aquele óleo nos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com aquele óleo e chorar. E as suas lágrimas também caíam nos pés de Jesus e ela enxugava com seus cabelos. É interessante que o próprio Simão, o fariseu, não tinha feito isso quando Jesus chegou para jantar. Não tinha ungido os pés dele, não tinha lavado, colocado óleo nos seus cabelos, não tinha beijado, o que seria normal quando um anfitrião convidava alguém para um jantar desse tipo. E aquela mulher fez aquilo. O que mais me impressiona é que ela derramou-se a si mesma. E me ensina muito sobre oração. Porque Deus mostrou a graça dele, através de Jesus, para aquela mulher que foi perdoada. E ela percebeu o perdão de Deus, ela sentiu, ela experimentou a graça de Deus na vida dela. E se derramou em oração, em entrega de vida naquele momento. Esse momento nosso é um momento de intercessão, onde você vai poder trazer aqui à frente o altar, ali em cima na galeria, você vai poder chegar aqui à frente para entregar a tua vida, uma necessidade que você tem. Em tantas áreas da nossa vida que nós podemos ter pendências, precisamos da graça de Deus, como aquela mulher precisava. Mas eu quero te convidar hoje, para que você, enquanto nós cantamos a próxima música, traga a tua ansiedade, aquilo que tem te preocupado na vida emocional, de repente dúvidas com relação ao futuro, medo, talvez um relacionamento quebrado que você quer colocar diante de Deus para que seja restabelecido, talvez uma necessidade na área financeira, profissional, eu não sei o que é, Deus sabe. Você entrou aqui nesse local hoje com algo no teu coração que você precisa entregar ao Senhor. É um momento marcante na sua vida quando você
coloca aos pés do Senhor a tua necessidade. E realmente Deus ouve, Deus faz milagres e transforma circunstâncias. Transforma a nossa vida quando nós nos dispomos a fazer isso, a deixar sobre Ele a nossa ansiedade. Porém, eu quero te lembrar outra coisa, quando você vier à frente. Entrega também a tua vida como aquela mulher que não merecia nada, como eu e você não merecemos. Mas coloca a tua vida diante do Senhor, derrama a sua vida no altar do Senhor enquanto você canta essa música, porque é o Senhor, pela graça dele, que atende a sua oração, e Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Então eu gostaria, enquanto nós cantamos a próxima música, que a igreja se colocasse de pé, e você que tem algo para entregar ao Senhor, vem aqui à frente, derrame-se diante do Senhor. Deus pode fazer muito além daquilo que você pode imaginar, como aquela mulher fez, como tantos homens e mulheres fizeram. Coloque diante do Senhor, você que está na galeria, e espere para ver o que Deus pode fazer na sua vida. Pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Nossa declaração para Ele. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh Deus. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. se sou forte, Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. se alegra conosco. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor,
perdão, o que seria de mim? Com certeza nem estaríamos aqui. Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele me ama. Deus seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Olha pra cá. Alô? Olha só um instantinho pra cá. Lembra que aquela mulher que era uma pecadora, segundo os olhos daquelas pessoas que se sentiam justas, chegou diante do Senhor, derramou a sua vida. Ela foi com um sentimento interno que ela não merecia, mas ela confiou na graça de Deus. Eu queria que nesse momento de oração, eu e você chegássemos assim diante dele. Não vamos pelos nossos próprios méritos, por aquilo que a gente acha que merece ou não, porque é graça. Então chega diante do Senhor agora em oração, com o teu coração derramado diante dele, confiando que Ele te ama, Ele me ama. E Ele nos atende não porque nós merecemos, não porque nós tenhamos alguma coisa para entregar para Ele que nos faça aceitável a Ele, mas é pura graça, Ele nos atende por causa da graça dEle. Vamos orar então, coloca a mão no teu coração, derrama a sua vida diante do Senhor agora, entrega a Ele aquilo que você tem que entregar, aquilo que está trazendo ansiedade ao teu coração. Confie na graça do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o teu amor por nós é incondicional. Não há nada que nós façamos que faça com que o Senhor nos ame mais, ou qualquer coisa de falha do nosso lado não vai fazer o Senhor nos amar menos. O teu amor é constante, infinito. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós que está aqui à frente, lá em cima na galeria, entregando a nossa ansiedade a Ti. Nós queremos clamar ao Senhor, que Tu possa estar atendendo pela Tua graça, a mesma forma que o Senhor aceitou aquela mulher que derramou a sua vida ali diante de Ti, Jesus. Que Tu também possas aceitar ao pedido, a necessidade, suprindo cada uma dessas necessidades na vida de cada um de meus irmãos aqui à frente. Obrigado, Pai, porque nós podemos chegar ao Senhor por aquilo que Jesus fez por nós, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas pelo Teu amor por nós. Te agradecemos por tudo e entregamos diante de Ti a nossa ansiedade, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Só dê um abraço que está do teu lado. Fala, Deus te ama, independente do que você é. Quer fazer uma mudança grande na sua vida. Deus te abençoe. Um dos momentos mais lindos que eu acho é quando nós apresentamos diante do Senhor uma criança. E eu queria chamar aqui à frente a Luísa, que não pode andar sozinha ainda, mas que venha com a mamãe Raquel e o papai Ernesto. Cadê eles? Estão ali, o Neco. A Ivani, a Adriana, o Marcos e a Caterina.
Uma certa ocasião, Jesus estava junto com seus discípulos e algumas pessoas trouxeram crianças para que Jesus as abençoasse. E os discípulos ficaram um pouco indignados, achando que, pode chegar aqui, que as crianças estavam atrapalhando. Mas não era isso que estava acontecendo. Jesus falou: deixa as crianças vir a mim, porque Jesus ama as criancinhas. E a Raquel e o Neco agora, e ela começou a chorar bem agora, gente, olha só. Estava começando a mamar, aí interrompemos o momento dela. O Neco e a Raquel querem pedir a Deus a bênção dele para a vida da Luísa. É tão importante isso, porque a gente não pode imaginar aquilo que Deus pode fazer quando os pais entregam seus filhos a Deus. Eu e Silene, desde as crianças nossas pequenas, nós já orávamos por aqueles que seriam o marido de cada uma delas. Nós orávamos pelo futuro das meninas. E Deus abençoou além daquilo que nós poderíamos imaginar a vida da Raquel e Rebeca. E é isso que o Neco e a Raquel estão fazendo agora com a Luísa. Ela é linda. Ela é linda. Eu queria pedir que você ficasse em pé agora, estendesse uma de suas mãos e a gente vai orar pela Luísa. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela vida da Luísa, essa vida preciosa que o Senhor trouxe à existência, trouxe à vida. Que o Senhor guarde a vida dela de forma especial. Que o Senhor faça crescer diante do Senhor em sabedoria, estatura e graça, e diante das pessoas também, dos homens também. Abençoe o futuro dela, guarde a vida dela, livre ela de todo mal. Abençoe, Pai, na vida profissional futura. Prepare aquele com quem a Luísa vai se casar no futuro. Que o Senhor possa estar preparando aquele rapaz e guardando a vida dele também. Que o Senhor possa fazer que a Luísa seja uma bênção por onde quer que ela for. Abençoe o Ernesto, a Raquel, dando sabedoria para que eles possam educar a Luísa nos teus caminhos. Abençoe a cada um dos familiares, a vovó, os titios. Abençoe essa vida, Pai, que a Luísa possa crescer no ambiente do Senhor com a tua presença. Que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. A Luísa é linda, gente. Vocês têm que ver ela de perto depois. Irmãos, nós vamos ter um momentinho aqui, o pastor Aramis já vai chegar aqui perto. Mais uma vez, o pessoal da Visão Mundial vai estar aqui, explicando um pouquinho do que é esse projeto deles. Nem todas as crianças têm o que a Luzia vai ter. Então, ele vai explicar um pouquinho do que é essa visão. Muitos aqui da igreja já fazem parte, já contribuem com esse ministério. Nós da igreja estamos assumindo 5 crianças a partir de hoje. E ele vai só explicar um pouquinho de como é que é, para você também poder participar desse projeto. Obrigado, querido. Bom dia para todos. Eu sou o pastor Aramis Brito, sou embaixador da Visão Mundial no Rio de Janeiro. E o que é a Visão Mundial? A Visão Mundial, ela cuida de crianças, estabelece o direito para aquelas crianças que vivem em área de risco, pobreza extrema, trabalho escravo, abuso sexual infantil. A gente cuida das Luísas que estão sem perspectiva de nenhum futuro. E por que eu estou aqui novamente? Por 2 motivos. Primeiro, que essa igreja é generosa, é uma igreja extraordinária. Os pastores daqui abrem as portas para a Visão Mundial, isso é importantíssimo. E o pastor Pedrão,
Chedi, todos os pastores da igreja entendem esse chamado, essa vocação da Visão Mundial para cuidar das crianças. O segundo é que nós temos 10 mil crianças ainda na fila da Visão Mundial, querendo entrar para ter cidadania, para ter futuro, mas não estão conseguindo entrar porque está faltando padrinhos e madrinhas. E a Visão Mundial trabalha com apadrinhamento de crianças. Cada membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo contribui com R$50 por mês para apadrinhar uma criança. Mas você pode apadrinhar 2, 3, 10, a quantidade que você desejar. E aí você vai diminuindo essa fila. Nós já estamos cuidando de 80 mil crianças aqui no Brasil, mas tem uma fila de 10 mil. E o que eu quero pedir a vocês? Quero pedir a vocês que preencham essa folha aqui do folder do Pelezinho, atrás com seu nome, endereço e telefone, e no final do culto eu vou estar ali na porta e você me devolva essa folha aqui, para que eu mande para a Visão Mundial em São Paulo e eles façam contato com vocês. Vou fazer um apelo, por favor, apadrinhe uma criança. A Visão Mundial estabelece o direito. Ela pega a criança com 2, 3, 4, 5 anos e você vai ter uma relação com a criança que você vai apadrinhar, até essa criança crescer, desenvolver, chegar aos 17, 18 anos já com uma identidade definida, sabendo para onde vai. Eu não consigo ficar sossegado enquanto a gente vê crianças morrendo de fome, sem perspectiva de futuro. Eu quero contar com vocês. Eu acredito nessa igreja, acredito numa igreja forte, de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Apadrinhe uma criança, ou 2, ou 3, ou mais, e estabeleça o direito como igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Amém? Façam isso, preencham aí. Todos já têm um Pelezinho? Quem não tem? Levante a mão aí. Aqui na galeria tem algumas pessoas que não têm, lá na galeria. O pessoal já vai subir aí para que vocês possam preencher e me devolver no final. E pastor, muito obrigado pela iniciativa da igreja em apacentar e cuidar e apadrinhar 5 crianças. Muito obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Eu dou uma dica a vocês. Eu apadrinhei uma. E a primeira coisa que eu fiz com a moça que me atendeu no telefone, eu perguntei quais são as crianças que têm maior dificuldade, porque a gente sempre quer escolher, né? A gente tem essa mania, né? Então a gente vai escolher. Eu quero uma criança assim, daqui e de lá. Eu perguntei, qual é o lugar mais difícil? Jequitinhonha. Qual a criança mais difícil para apadrinhar? Homem ou mulher? Mulher. E a idade? 12. Então eu adotei uma com 12 anos, no Jequitinhonha, e uma menina. Então, na hora que você fizer isso, se você sentir o seu coração, faça a mesma pergunta. Veja o que tem de maior dificuldade. Não tome escolha, deixa Deus escolher. Tá bom? Obrigado, pastor. Bom, nesse momento você vai poder participar de um dos momentos mais gratificantes que nós temos, que é devolver ao Senhor aquilo que a Ele pertence, os dízimos, e com alegria trazer o altar a sua oferta. Nós estamos aí com o propósito de chegar ao final do ano. Nosso propósito era pagar 100% dos irmãos que emprestaram dinheiro para a compra do templo. Do jeito que as coisas estão indo, talvez a gente não consiga, vai ficar um ainda, para a gente possa pagar. Eu gostaria muito de terminar mês que vem, de pagar pelo menos o segundo irmão, e a gente ficaria então apenas com um para fechar esse ciclo dessa compra. Então, faça a sua oferta com esse intuito, traga seus dízimos e ofertas enquanto cantamos esta canção. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é só
coração do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança, para ser a nossa herança. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, pelo muito que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor não deixa faltar nada, Senhor. O Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus presente. E nós queremos te engrandecer, te exaltar, Senhor, te glorificar, Senhor. Dizer que o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores. Nós queremos, ó Deus, te honrar nessa manhã com os nossos dízimos, com as nossas primícias, mas com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, Senhor, pelo muito que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu nessa manhã, por tudo que o Senhor fará através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, do teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, que Deus abençoe você. A gente está mais uma vez substituindo o Pedrão, que está de férias, e apesar da gente não estar falando com ele, deixando ele em paz, a gente sabe que está tudo bem, está vendo as fotos dele lá de férias com a Marisa. O Xedi também está de férias. Então vocês vão acabar mais um tempinho sem o Pedrão, né? Nós vamos ficar mais um tempinho sem o Pedrão, mas semana que vem ele está de volta. Hoje à noite o pastor Furtado vai estar pregando, quarta-feira eu estou pregando de novo, e domingo que vem, de manhã e de noite, o Pedrão já está de volta, vai estar com a gente. E eu hoje coloquei um tema que eu queria conversar com você, falar para você, montanha-russa com Deus. E assim, quem aqui, não vou perguntar que já andou de montanha-russa, e muito menos quem tem medo de montanha-russa, porque senão vai ter que levantar a mão, porque não me é muito simpática a ideia de montanha-russa. E a última vez que eu andei num troço parecido foi no falecido Terra Encantada, né? Na falecida Terra Encantada eu fui no Cabum. E a sensação que você já andou é mais ou menos a que eu senti. É um pouco de tensão quando sobe, em determinado momento você começa a gostar da vista. Aquela expectativa quando para e um terror quando desce, né? Aliás, apesar de eu ter ficado 30 anos e 8 meses na Força Aérea, quase todo mundo aqui já sabe que eu tenho medo de avião, né? Apesar de mais de 1000 horas de voo de Hércules, ser saltado de paraquedas, esse negócio todo, todo mundo sabe que tem medo de avião. Não é medo, né? É um receio, é uma restrição, alguma coisa assim, né? Que o homem não tem medo, o homem é corajoso. Mas a gente tem esse negócio, né, de altura, e a gente brinca de montanha-russa porque gosta dessa sensação de adrenalina, de sentir aquele medo, aquele negócio vai e volta e tal. Mas e quando acontece isso na nossa vida? Talvez se você for olhar para a sua vida hoje, parar e olhar para trás, você vai ver que a semelhança da montanha-russa, a gente tem momentos na nossa vida em que a gente sobe e de repente desce, e daqui a pouco começa a subir e dá uma pirueta, e chega no final a gente continua vivo, porque está aqui. E aquilo que a gente achava que era desesperador, passou. Tem algumas semelhanças com a montanha-russa na nossa vida, que é assim, talvez aconteça, não sei se é só comigo, né? A gente demora muito a subir, mas cai tão rápido. O tempo que a gente leva para subir é desproporcional ao tempo que a gente leva para cair. Quando a gente menos espera, o troço dá uma reviravolta para baixo. E quando vira para baixo, é ruim. Quando vira para cima, a gente fica alegre, né? Oh, graças a Deus, virou, minha sorte mudou, Deus foi bondoso. Agora, quando muda para baixo, é desesperador. Uma outra semelhança é que a gente não tem freio e não consegue parar algumas descidas da nossa vida. A montanha-russa também, quando ela começa a descer, a gente vê assim, está indo para baixo, não tem como parar. E outra característica, que quando a gente está lá em cima, na maioria das vezes, a gente esquece do momento ruim de descida. Isso é um perigo também. E eu sei que se você parar e olhar para a tua vida, talvez ela pareça uma novela. Se você for contar para a gente, acho que todo mundo tem uma história de vida interessante. E essa semana eu estou participando de uma novela, né?
A família da Rose, ó, a gente está comemorando o aniversário da mãe dela, que foi ontem, meu aniversário, que foi sexta, e a gente, então, está com uma das irmãs da mãe dela aqui. E tem uma história interessante, que a mãe dela saiu de Pernambuco, está até na dúvida, se está fazendo 68, 69 ou 70 anos, né? Você vai entender por quê. Ela saiu de Pernambuco com 15 anos, veio para o Rio, e perdeu todo o contato com a família. E um dos genros dela, que é da polícia, conseguiu contato com alguém da polícia de Pernambuco. Qual é o nome da cidade? Como? Gravatar, da cidade de Gravatar. Então ela perguntou, vem cá, dá uma procurada nos irmãos aí de mamãe e tal, da minha sogra. Qual é o nome deles? Ah, Severino da Silva, José da Silva, Benedito da Silva. Olha que coisa boa, né? No Nordeste procurar da Silva. Espetáculo, né? E ele procurou lá na cidade de Gravatar e não achou nenhum Severino da Silva, nenhum José da Silva, nenhum nada da Silva. Falou, bom, de repente todo mundo morreu. Mais de 50 anos. Saiu de lá com 15, vai fazer 70. E ela falou assim, puxa vida, eu queria tanto encontrar com os meus irmãos, ver se estão vivos ainda. Aí tem os apelidos, Dedeu, Dunda, Bino, Nega. Ah, peraí, Dedeu? Dedeu é irmão de Dunda? Irmão de Nega? Não, mora aqui, todo mundo conhece. Aí ela foi ver, porque ela é a única da Silva. Todos os irmãos são de Souza, mas erraram o nome dela. Aliás, ela indo lá e descobriu que tem 3 irmãos com a mesma idade. Deve ter registrado a lote, sabe como é que é? Então tem 3, não são trigêmeos não, gente. É tudo diferente, é que tem todo mundo. É de Souza, só ela que é da Silva, e foi registrada a lote. Aí então agora no aniversário dela, a Rose teve a ideia juntou com a irmã e pagou a passagem para Amenaídes, Amena. Né? Então está ali a Mena, está até do lado da minha irmã também, que veio de Juiz de Fora para o meu aniversário, com minha sobrinha. O pai da minha família está aqui também. Que aliás hoje veio comemorar o meu noivado também, né? Com a Rose. Então a gente está fazendo um monte de coisa junto. E aí, então, eu participei dessa novela. E a nossa vida é assim, a gente às vezes está em cima, às vezes está embaixo, dá aquela pirueta e vai. E eu queria falar justamente sobre a história de um homem. A história de um homem que a vida dele virou uma novela, inclusive escrita pela Vivi, que é membro daqui da igreja, né? José. Aquela novela que passa, que a Vivi escreve, a gente vai falar um pouquinho sobre José. E eu listei pelo menos 4 aspectos interessantes na história de José, que eu queria compartilhar com você nessa manhã. É claro que se a gente for parar e analisar a história desse homem, tem muitos aspectos interessantes. José está ocupando uma parte grande do livro de Gênesis, que a gente não percebe, fala muito de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas José começa a contar a vida dele no capítulo 37 e vai até os 50. É mais falado de José do que, por exemplo, de Isaac. Gasta muito tempo falando de José, 13 capítulos falando da história desse homem, que eu queria resumir e trazer alguns aspectos para você. E eu queria então que você fechasse os olhos e que a partir de agora você destinasse essa próxima meia hora, 20 minutos, para que Deus falasse no teu coração pela história desse homem. Feche teus olhos e peça ao Senhor, antes de eu mesmo orar, que Ele fale com você sobre isso, para que a gente possa juntos aprender, olhando para a vida desse homem e percebendo algumas coisas importantíssimas para a gente usar na nossa vida hoje. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por poder estar aqui na tua casa e principalmente, Senhor, por poder ter esse espaço para falar aquilo que tu tens me falado ao coração e me ensinado. Muito obrigado por tudo que tens me dado. E eu te peço, Senhor, que tu nos dês da tua presença mais uma vez nessa manhã, nos abençoando pelo teu Espírito e falando ao nosso coração. Que abra o nosso entendimento e passa por cima das nossas limitações, para que a gente possa sair daqui abençoado pela tua palavra, pela tua orientação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A história de José eu falo que é uma verdadeira montanha-russa, porque no capítulo 37 começa a contar a história dele quando tinha 17 anos. Ele nasceu fruto de um grande amor. O pai dele, Jacó, se apaixonou por Raquel, foi a grande paixão dele. E depois ele teve outras 3 mulheres. A irmã dela, Lia, e mais 2 concubinas, mas a grande paixão era José. E ela demorou muito a ter filhos. E ela teve, então, finalmente o filho, José. E ele, então, o pai, Jacó, começou a amar muito aquele filho e tratava ele com muito privilégio. E aos 17 anos de idade, ele estava no ápice. Usava túnicas de veste talar. Ele tinha um destaque dentre os irmãos, destaque na família. E o pai dele manda, então, que ele vá ao campo levar notícias e buscar notícias dos irmãos. E lá, então, acho que a maioria do pessoal sabe da história, vou tentar resumir 13 capítulos da Bíblia, mais de 15 anos em poucos minutos. E ele então é vendido pelos irmãos e desce.
E literalmente ele foi para o fundo do poço, porque ele foi jogado numa cisterna. E lá nessa cisterna, em vez de deixar o irmão morrer, eles têm a ideia de vendê-lo por uma caravana que passava de midianitas. E ele então é vendido e é levado para o Egito. E lá no Egito ele vai para a casa de um homem chamado Potifar e começa uma ascensão na casa daquele homem. E quando chega a determinado ponto da vida dele, ele faz uma opção de não pecar, de não se deitar com a mulher daquele homem. Ela inventa uma mentira sobre ele e ele então desce e é jogado na prisão. E lá na prisão, então, ele começa a ter destaque também na prisão, começa a ser um referencial naquela prisão, começa a ser um homem de confiança naquela prisão, e ele começa uma trajetória de subida de novo. E ele então sai daquela prisão, volta para o palácio do faraó, e ali ele passa a ser o segundo do reino, não de um Potifar, mas do próprio faraó. E a vida dele é de altos e baixos, e eu vou pegar alguns pontos da vida dele hoje, e vou mostrar para você pelo menos 4 aspectos que eu achei interessante na história de José, que serve de lição, e serve para a gente balizar um pouco a nossa vida, e perceber coisas de Deus na vida de José e na nossa vida. E o primeiro desses aspectos é que Deus quer abençoar sua família por você. Essa é uma imagenzinha legal de montanha-russa, né? Mas você vê que no banco da frente tem uma mãe que, apesar de desesperada e não querer ver o que está acontecendo, ela protege a sua filha, e atrás tem uma outra sorridente. Eu não sei quem é que é mais bênção, se é a mãe que tenta segurar ou se é a mãe que acalma o filho no momento de desespero. Mas de qualquer maneira, Deus tem um plano para a sua vida, envolvendo a sua família. Eu posso até dizer que você não está sozinho nessa montanha-russa, e o que você faz tem repercussões tremendas. Quer ver um texto interessante? Saulo, Gênesis capítulo 37, 2, começa a contar a história de José. Do 37 ao 50 fala de José. Mas o texto começa a dizer o seguinte: essa é a história de... Olha ali. Jacó. Essa é a história de Jacó. Ponto. Sendo José 17 anos, e só fala de José agora. Parece um troço estranho, porque era para falar assim, essa é a história de José. Tinha José 17 anos, não, essa é a história de Jacó. Começa a contar e narrar detalhes da história de Jacó, falando sobre José. Mas como? Por quê? Quando a gente vai ver o final dessa história, vai lá para mim, Saulo, segundo slide. Diz assim no capítulo 45, lá no finalzinho, quando ele reencontra com os irmãos que tinham vendido ele já era o segundo do palácio do faraó, já estava numa situação extremamente boa, e encontra os irmãos que tinham vendido ele há 13, 15 anos atrás, e diz assim para os irmãos, olha, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor e Senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Porque se não fosse José, Jacó teria morrido de fome. E os irmãos teriam morrido de fome. A história de Jacó só deu continuidade por causa de José. Ele foi vendido pelos irmãos, foi parar num lugar, foi para a cadeia, foi parar em outro, e no final das contas ele era o segundo e pôde beneficiar os seus irmãos. Pôde trazer, e o livro de Êxodo começa dizendo, da descendência de Jacó que vai para o Egito, e passou no Egito muito tempo, e não passou no Egito tempo escravo não. Eles pegaram o melhor da terra de Gozém. Ficaram lá durante 430 anos. Se você for ver, essa história é muito bonita, porque cumpre uma promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, quando disse que a descendência de Abraão sairia, ficaria fora 400 anos, depois voltaria para tomar posse da terra. E foi o que aconteceu, através de Josué, 400 anos depois. Deus usou a vida de José para abençoar aqueles irmãos que tinham vendido e o próprio pai. E a gente pode entender então, que se não fosse José, a história de Jacó tinha terminado ali no capítulo 37. E eu fico pensando na nossa responsabilidade, principalmente com a nossa casa, com a nossa família. E eu digo isso, já ouviram falar, eu quero falar de novo.
Uma das opções que você tem na vida é com quem você casa. Mas Deus não te dá algumas opções. Você não escolhe aonde você nasceu. E você não escolhe o filho que você tem. Você escolhe com quem casa. A gente não escolhe os pais nem os filhos. Porque Deus tem um plano na nossa vida. Para que a gente seja bênção, abençoado e abençoe nossos pais e nossos filhos. Não é à toa que ele manda lá no 5º mandamento para você honrar o teu pai e tua mãe. Não é à toa que Paulo fala nas cartas de Efésios para você ser submisso aos pais, tratar com respeito os filhos. Porque passa por aí também, às vezes você fala assim, puxa vida, eu não sei por que acontece isso na minha casa, eu não sei por que meu filho é assim. Não é um plano de Deus para que você seja treinado. Para que você possa cuidar de alguém. E a família é um grande laboratório para isso. Você não está na casa que você está à toa. E o teu filho é responsabilidade tua. E eu posso dizer mais, o teu pai também. Porque Jacó foi salvo pelo filho. E se não fosse esse homem chamado José, e toda a trajetória de montanha-russa que ele teve na vida, a história seria diferente. E eu quero dizer para você, Deus tem um plano usando você na vida da sua casa. É muito fácil a gente orar para que nossos filhos se convertam, sejam transformados pela igreja. E a gente é muito fácil colocar a responsabilidade sobre os ombros do Pedrão, ou se ele for adolescente para o Niltinho, ou se ele for jovem para o Xedi, ou se for membro mais ativo, ou mais velho um pouco, da membresia ativa ou ausente para o Wesley, ou falar o pastor Gladys dá o jeito dele, ou Furtado. Mas Deus quer usar você dentro da tua casa, na vida do teu filho. Eu fui acostumado e aprendi, faço isso até hoje, a pedir a bênção dos meus pais. E eu acostumei meu filho a fazer isso. E toda vez que eu peço a bênção, minha mãe fala, Deus te abençoe. E meu filho também, benção, pai, eu digo, Deus te abençoe, meu filho. Porque eu quero ser bênção na vida dele. E hoje ainda, eu quero ser bênção na vida da minha mãe, na vida da minha irmã, na vida das pessoas que estão à minha volta. Principalmente dentro de casa, porque eu entendo que existe uma responsabilidade de Deus, colocando você na família que você está, dando a você os pais que você tem, os irmãos que você tem, e os filhos que você tem. Aí você pode falar assim, pastor, você não conhece a minha família. Eu não conheço, mas Deus conhece. E conhece você. E não colocou você à toa nessa família. Algo especial Deus tem para você ali. O segundo ponto na história de José que eu queria trazer para você nessa manhã, Saulo, é que as promessas e sonhos de Deus não caem por terra. Nunca. A história de José começa uma trajetória de descida pela primeira vez, quando ele começa a acreditar e a declarar o sonho de Deus na vida dele. E a promessa que Deus tinha para ele. Olha o texto que diz assim. Teve José um sonho, no capítulo 37. Logo depois que ele foi apresentado, no versículo 2, diz que ele teve um sonho. E no versículo 7 diz que o sonho dele era o seguinte. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Então disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e se referiu aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E ele teve então 2 sonhos. Primeiro que ele amarrava feixes no campo, seus irmãos também, de repente o feixe dele fica de pé e o feixe dos seus irmãos se curvam. E os irmãos ficaram uma fera. O caçula tendo um sonho desse. Depois ele teve um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E aí todo mundo ficou uma fera com o cara. Que negócio é esse da gente se dobrar diante de você? Você é o caçula de todos. Como é que tem uma ideia dessa, rapaz? Tá maluco? Moleque folgado. Mas quando você vê lá no finalzinho da história de José, Saulo, capítulo 43, chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham nas mãos e se prostraram perante ele em terra. Os seus irmãos, no momento de fome,
não sabendo que José era aquele homem que estava lá mandando no Egito, vão lá pedir comida a ele, levam presentes para ele e se prostram em terra. Versículo 27, lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai é o ancião de quem me falaste, vai bem e ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, ainda vive. E abaixaram a cabeça e se prostraram. Aquilo que aquele jovem viu aos 17 anos, 15, 16 anos depois estava acontecendo e os seus irmãos estavam se dobrando diante dele. Talvez uma situação diferente do que ele pensava, ele não sabia nem o que estava sonhando. Mas o que eu quero dizer para você é que os sonhos, os projetos de Deus na sua vida só vão fracassar se você desistir. Deus tem projetos muito bons com você e através de você. E eu quero dizer para você, não desista. Tem algumas coisas interessantes a respeito disso que eu vou te dizer. Primeiro, não espere que ninguém compreenda o sonho que Deus te dá. Quando Deus dá alguma coisa ao nosso coração e fala para a gente que vai fazer alguma coisa, não espere a compreensão das outras pessoas. Você imagina Deus chegando para um homem chamado Noé, numa época que, segundo os estudiosos, nem havia chovido na terra, e Noé morava num deserto, e Deus manda ele construir uma arca. Claro que ele não ia ter adesão de ninguém, porque ninguém ia acreditar num troço desse. Você imagina Moisés com o faraó atrás, de frente para o Mar Morto, e levanta o cajado. Ninguém ia acreditar que aconteceu alguma coisa. Você imagina Josué dando voltas numa cidade chamada Jericó, com muralhas larguíssimas e fortes, totalmente guarnecida, com torres em cima daquelas muralhas e casas morando, pessoas morando naquelas muralhas, e Deus manda ele dar 7 voltas, ele começa a dar volta naquele lugar. Ninguém ia acreditar que ele troço ia cair. E manda gritar. E depois vocês vão soprar um chofar e vão gritar. Eu quero dizer para você, ninguém precisa acreditar no sonho de Deus na tua vida, só uma pessoa, você. Ninguém precisa acreditar que Deus cura você, só você. Ninguém precisa acreditar que teu filho vai ser salvo das drogas, que de repente tua família vai dar uma virada, que a tua vida vai mudar, que Deus prometeu a você. Só uma pessoa precisa acreditar nisso, você. Eu quero te dizer que a única maneira do projeto de Deus não se cumprir, nem o diabo para o projeto de Deus. A única maneira é você desistir. Não desista. Não deixe o sonho de Deus morrer. Durante toda a vida de José, ele perseverou, não crendo que um dia os irmãos iam se dobrar, mas ele perseverou, crendo que Deus tinha um projeto na vida dele. E esse projeto se realizou. E eu sei que se você não desistir, Deus vai fazer o projeto dele, o sonho dele, a promessa dele se cumprir na tua vida. Mas ninguém precisa acreditar nisso. Só você e aquele que prometeu. Terceiro ponto que eu queria trazer para você é que subindo ou descendo, Deus está com você. E eu quero ler o capítulo 39 resumido para você. Por favor. Capítulo 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizeram o mordomo de sua casa, sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa quanto no campo. Deixa eu ver, tem mais? Potifar tudo que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Além de abençoado, o cara era bonito, né? Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe que é em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele em casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa estava presente.
E então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E esse texto fala do primeiro momento de José na casa de Potifar, quando ele passou a ser o que mandava na casa, dominava sobre aquela casa, e ele era um homem muito rico, e a mulher dele, mulher daquele homem que era o seu patrão, começou então a querer se deitar e a cobiçar aquele jovem. E José, como diz o texto, era bonito. E ela então viu que Deus abençoava, viu que ele tinha poder, viu que ele tinha beleza, e começou a desejar aquele jovem, e ele então se recusou a deitar com aquela mulher. E o que aconteceu foi o seguinte, Saulo, ela então agarra aquele homem, diz que aquele rapaz tentou agarrar, e quando o servo, o chefe chegou em casa, diz assim, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José foi abençoado no momento mais alto. E quando ele caiu, continuou sendo abençoado. Deus estava com José em todos os momentos da vida de José. E eu posso dizer para você que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. A pergunta que fica é, a gente está com Deus em todos os momentos da nossa vida? É muito fácil quando a gente está com Deus no momento que não tem ninguém do nosso lado. No momento que só sobra Deus. É muito fácil a gente estar com Deus no momento que a gente está em crise. Em que é abandonado pela família, pelos amigos, pelos irmãos, que está doente, está no hospital, está preso numa cama. Nesse momento é fácil estar com Deus, porque não tem outra opção. E quando a gente tem opção, e é aplaudido, e tem gente em volta, tem gente batendo palma, quando a gente está no ápice da nossa vida, quando a gente está bem de grana, bem de saúde, será que a gente continua com Deus nesse momento? José é um referencial porque Deus estava com José nos momentos de alto e nos momentos de baixo. Mas José estava com Deus nos momentos de alto e também nos momentos que ele estava embaixo. Essa fidelidade, essa constância de José pode ser resumida numa palavra: relacionamento com Deus. José tinha um relacionamento com Deus. E independente da situação financeira, esse relacionamento falava mais alto. José, na época que essa mulher tentou agarrar ele devia ter mais ou menos ali uns 26, 27 anos. Com 30 ele já estava de volta lá, vamos botar aí uns 27 anos de idade. No auge da juventude. E continuou o relacionamento falando mais alto. E ele tinha já naquele momento poder, veio de baixo, subiu, chegou lá em cima, podia ter orgulho de si mesmo. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era jovem, podia usar um monte de desculpas. Os hormônios, a necessidade. Afinal de contas, eu fui, como é que é? Não é coagido, não, né? Assediado. Mas o relacionamento falou mais alto. E no momento de baixa, Deus estava com ele. E lá no pouco ele continua sendo fiel. E eu quero que você, quando lembrar de José, lembra da palavra relacionamento. Porque é isso que vai fazer você se segurar no momento de baixa e não mudar a cabeça no momento que você estiver por cima. Tenha um relacionamento com Deus, a exemplo de José. E a fidelidade, a bondade, a bênção de Deus vai estar junto com você em todos os momentos da sua vida. A quarta e última coisa. Estabilidade, momento perigoso. E se existe uma situação diferente da nossa vida, comparando com a montanha-russa, é que chega um momento que a gente está lá em cima e quase que aquele carrinho para. E naquele momento que o carrinho para, em que você passa daquela fase de contemplação da subida, não começa o terror da descida, é um momento de estabilidade. E na nossa vida existem momentos de estabilidade também. Nesses momentos de estabilidade, existe um tempo perigoso.
Na montanha russa, quando ela começa a descer, e dali para baixo tem que descer para chegar no destino. Mas na nossa vida a gente tem opção. A nossa vida não é um karma. A nossa vida não é algo pré-determinado, que nós somos fantoches de Deus. Existem momentos de opção. E pelo menos 2 momentos da trajetória de José, eu percebi que ele fez uma opção certa, apesar de diferente. Em que eu queria que você aprendesse com essa opção. E no momento que você estiver na fase de estabilidade, eu queria que você optasse certo. O primeiro momento da história de José é quando ele estava na cadeia, e ele interpreta o sonho de 2 homens, e os 2 sonhos se realizam, e esse homem então volta lá para cima, para a posição que estava, e se esquece de José. Ele prometeu que ia ajudar José quando ele voltasse à posição dele, mas ele se esqueceu de José. Mas José continuou a vida dele. José continua sendo abençoado na cadeia. José continua tendo um cargo de relevância dentro da cadeia. A vida de José estava toda estabilizada, toda certinha. Ele sabia o que tinha que fazer. E ele fazia bem. E se passaram 2 anos completos. E aí Faraó teve um sonho. Quando Faraó teve aquele sonho, aquele homem que estava lá em cima, perto de Faraó, falou assim: olha, eu sei alguém que pode interpretar esse sonho. Porque quando eu tive um sonho lá atrás, quando eu estava preso, esse homem interpretou o meu sonho e deu tudo certinho. E Faraó então manda chamar José. E ele então é tirado daquela cadeia e convidado a ir no palácio do Faraó. José podia ter algumas opções. Ele podia se achar pequeno demais para aquela tarefa. Ele podia falar assim: poxa, o cara me lança na cadeia e agora quer que eu interprete sonho para ele? Ele podia se lembrar do tempo que ele passou lá e até chegar para aquele homem e falar assim: olha, agora que eu estou vindo aqui, eu vou interpretar o sonho, mas eu vou te caguetar, que tu é um safado. Falou que ia fazer e esqueceu de mim. Fiquei 2 anos lá naquela cadeia. Mas o texto diz que José foi, mas antes de ir, ele se barbeou e mudou de roupa. Ele teve um up. Ele estava num momento de estabilidade e ele podia entrar numa tristeza, se achar pequeno. Ele podia não querer ir, intimidar e descer. Mas ele falou assim: não é momento de descer, é momento de eu subir. E quando você estiver num momento de estabilidade e Deus abrir uma porta para você, entra por ela. A promessa de Deus passa por você ter coragem de entrar pelas portas que Ele abre. E se você estiver estável, opte em crescer. E eu vou dizer 2 coisas, 2 áreas que você deve sempre optar por crescer: o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento interpessoal, com a tua família e com teus amigos, com os irmãos da igreja. E dinheiro, profissão, grana, negócios. Se o custo desse crescimento envolver teu relacionamento com Deus, teu relacionamento interpessoal, é um preço caro demais que não vale a pena. Se no momento de estabilidade você puder crescer com Deus e com gente, porque isso é que vai fazer a diferença. Conheço muita gente que tem grana, mas vive enchendo a cara, fumando bagulho, triste, sozinho, porque não tem relacionamento nem com Deus, nem com família. Quando você puder, invista em crescer. O segundo momento que eu acho interessante da história de José é quando ele já estava lá no palácio e era o 2º do reino do Egito. E os irmãos dele vieram até ele. E os irmãos dele vieram numa situação, como a gente viu um pouquinho antes, que se curvaram diante dele, não reconheceram que era ele. Não reconheceram que ele era aquele cara que foi vendido uns 15 anos antes. Não esperavam nunca encontrar o irmão ali. E José então faz assim. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai?
E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram aterrorizados perante ele. E no versículo 15 diz que José beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois seus irmãos falaram com ele. José podia não se revelar aos seus irmãos. Podia, numa atitude de revanchismo, mandar eles embora sem nada. Podia mandar prender. Podia talvez se revelar e falar assim: eu sou José. Viram quem eu sou? Agora saiam da minha frente. E ele estava numa estabilidade que tudo ia bem na vida dele. Mas se ele usasse a revanche, ele ia descer. Se ele não perdoasse, ele ia descer. Se ele maltratasse, ele ia descer. Mas ele optou em subir, a perdoar. Isso fez toda a diferença na trajetória de José. E dali para frente, do capítulo 45 até em diante, a gente vê que ele continuou a crescer. Trouxe seus irmãos, trouxe seu pai, colocou o melhor da terra, teve os seus filhos abençoados. E uma curiosidade, talvez você não se ligue muito nisso, mas das 12 tribos que tiveram parte na herança, José não teve parte da herança. Ele teve parte dobrada. Porque Jacó, o pai dele, pegou os 2 filhos, Efraim e Manassés, filhos de José, com uma mulher egípcia. Falou assim: eles são meus filhos. E José não teve herança, mas os 2 filhos dele tiveram herança. Das 12 tribos, Levi não teve herança, os levitas, a herança deles era o Senhor. Os outros irmãos tiveram herança, os 10 irmãos. E as outras 12 tribos que tiveram herança são os 2 filhos de José. Aquele homem foi extremamente abençoado. Foi esquecido até que ele casou com uma mulher egípcia e não judia. Foi esquecido. Os filhos dele passaram a ser contados como filhos de Israel, de Jacó. Que aquele homem salvou a vida de toda a casa dele. E no momento que ele teve a oportunidade entre descer, ele resolveu subir e crescer. Eu termino essa palavra de hoje mostrando essa imagenzinha que eu achei na internet. A montanha russa da tua vida. E apesar de altos e baixos, pode estar acima da média, se você levar ela para o alto, perto de Deus. Eu não sei hoje como é que você está. Talvez você esteja num momento de baixa. Talvez esteja num momento que tua vida está começando a crescer. Talvez você está desesperado que está caindo. Talvez seja aquele momento de estabilidade. Está tudo bem. Eu quero que você não se esqueça que Deus tem um plano na tua vida, ainda que você não entenda esse plano. E que esse plano de Deus na tua vida passa por você ser bênção na vida da tua casa, daqueles que estão em volta de você. Subindo ou descendo ou parado, Deus está do teu lado. Esteja do lado dele. E faça a opção de estar perto de Deus. Faça a opção de crescer. Sempre. Faça hoje uma opção de, mesmo que você esteja em baixa, que esse baixa seja perto de Deus. Porque Ele está do teu lado. E você pode não entender nada do que está acontecendo. Mas Deus tem um plano na tua vida. E o plano dele é muito bom. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que eu quero orar com você. E eu não sei o que Deus falou ao teu coração nessa meia hora que a gente está junto aqui. Talvez alguma promessa esquecida. Talvez uma palavra que diga a você: olha, eu estou contigo nesse momento de baixa. Talvez tenha percebido a importância que você é e não tinha visto ainda a importância que você é na vida da tua casa. Talvez hoje, quando está tudo bem na tua vida, você esteja pensando até em revidar em relação a algo que te fizeram no passado. Mas eu quero te dizer, faça a opção de crescer. Faça a opção de levantar o nível da sua vida para perto de Deus. Porque nessa montanha russa que a gente vive, que um dia vai acabar, o que a gente vai levar daqui é a presença de Deus e a diferença que a gente fez na vida de pessoas em volta da gente, que também é fruto de um relacionamento com Deus.
Eu queria orar por você, eu queria desafiar você a entregar a tua vida do jeitinho que ela está na mão de Deus. No momento bom ou no momento mau. Você desistir de tentar dar o teu jeito e deixar o plano de Deus se realizar. Lembro de uma pessoa que dizia para mim: deixa Deus ser Deus. Minha proposta para você é essa nessa manhã. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Você quer fazer isso nessa manhã? Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Vamos orar juntos. A gente está caminhando para o final da nossa reunião, mas eu queria que você tivesse um tempo para você chegar e falar assim: Deus, eu não entendo bulufas do que está acontecendo comigo. Eu estou de cabeça para baixo nessa montanha russa. Mas eu confio que daqui a pouco vai mudar a minha sorte. Ou talvez, Deus, eu estou lá em cima, estou no ápice. Mas eu tenho percebido que eu estou lá em cima, mas estou longe de você. Talvez até você não saiba como você pode ser bênção na vida de alguém que está perto de você, da tua casa. Mas hoje você teve certeza que Deus tem um plano, ainda que você não entenda. De você abençoar teus filhos, teus pais, as pessoas em volta de você. E se você quer ser esse instrumento de Deus, vem aqui à frente também, quero orar por você. É um desafio isso. O mundo diz, um ditado, que santo de casa não faz milagre. Mas se você quer ser esse instrumento de Deus, como José foi, vem aqui entregar a tua vida a serviço do Senhor. Queria convidar você que está aí no auditório a ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você que está sendo bênção na vida de Deus, na vida das pessoas através de Deus, eu queria que você fosse instrumento de Deus agora, e você que está sentado no banco, agora em pé, que você levantasse a sua mão e pedisse para que essas pessoas fossem abençoadas nas mãos de Deus como instrumentos dele. Que essas pessoas fossem acariciadas pelo Senhor agora, confortando, fortalecendo, pegando pela mão e levantando. Para que elas não desistissem dos projetos de Deus. Para que os sonhos fossem reavivados. Você que está no banco, levanta a tua mão e seja instrumento de bênção. Senhor, a gente está junto aqui, olhando para a história de José. A gente percebe que a nossa vida guarda muitas semelhanças com a vida dele. No sentido de altos e baixos, piruetas, momentos bons, momentos ruins. E eu te peço, Senhor, que na vida dos meus irmãos, assim como na minha, a gente não despreze a tua presença e o nosso relacionamento contigo. Eu peço, Senhor, que os teus sonhos que foram dados a nós sejam reavivados nessa manhã. Assim como a nossa confiança, a nossa expectativa, que aquele que prometeu é fiel para cumprir e vai terminar a boa obra que começou em nossa vida e em nossa casa. Dá-nos, ó Deus, a paciência que José teve para esperar ver o sonho se cumprir. Para nos momentos de dificuldade esperar a tua mão para o levantar e não tentar fazer isso com a sua própria força. Dá-nos, Deus, a sensibilidade para perceber as tuas portas e entrarmos por elas. Dá-nos, ó Deus, um coração trabalhado pelo teu Espírito, para não nos vingarmos daquele que em momentos atrás nos fizeram mal, mas optarmos pelo perdão e por crescer. Olha para nós aqui, Senhor. Eu me coloco junto com os que estão aqui à frente, porque eu quero que a minha vida seja um instrumento teu, para minha casa, para aqueles que estão à minha volta. Eu quero que, Senhor, o meu relacionamento contigo fale mais alto nos momentos de dificuldade, e também fale mais alto nos momentos em que eu esteja bem, para que eu não te esqueça nesses momentos, mas seja grato a ti. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, por essa igreja, por tudo que tens me dado.
Leva-nos em paz para nossas casas, dá-nos uma tarde abençoada, um domingo abençoado. Que a gente possa voltar hoje à noite, um coração cheio de expectativa, que Tu vais falar no nosso coração. Talvez até tendo coragem nessa tarde de convidar nossos filhos, maridos, esposas, pais, para estarem conosco à noite. Para que a nossa alegria seja completa. E veja a Tua mão agindo não só na nossa vida, mas também na nossa família. Muito obrigado por tudo isso. E sobre você que veio aqui nessa manhã, a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. A graça e a paz de Cristo, o amor de Deus, a unção, o poder, a consolação, a força do Espírito Santo seja sobre você. Que Deus te abençoe, você e a sua casa, e um domingo abençoado para você. Até a noite, Deus abençoe você.